Olá a todos e todas, bem-vindos a este espaço de opinião da equipe da Envolverde. Este é o Envolverde Comenta. Bom, estamos aqui, eu, Reinaldo Canto, jornalista e diretor de projetos especiais da Envolverde, com aqui meu amigo, companheiro das lutas ambientais, jornalista e diretor executivo do Instituto Envolverde, Dalmar Condes. Bom, o nosso foco hoje é a Conferência Climática, que já está ocorrendo há alguns dias lá no Egito, no balneário de Sharm el-Sheikh, e que vai até a semana que vem, né? A grande expectativa é que, finalmente, o que vem sendo discutido desde a COP15, lá no ano de 2009, em Copenhague, depois reforçado na COP21, em 2015, em Paris, seja que efetivamente implementado, ou seja, que se façam os investimentos necessários para combater o aquecimento global, e o que também lá atrás foi decidido que os países ricos contribuíssem com 100 bilhões de dólares anuais para que os países mais pobres pudessem também adotar ações nesses enfrentamentos das mudanças climáticas. O que você acha dessa perspectiva, Dal? Bom, primeiro, eu acho que você deve estar meio chateado, porque não foi para o Egito, né, Reinaldo? Você tem ido às COPs, cobrir as COPs pela Envolverde já há vários anos, esteve em Copenhague, esteve em Paris, então não estar no Egito hoje realmente não deve estar te deixando muito feliz. Mas vamos lá. Hey, você acompanhou em Copenhague os países assumindo compromissos de desembolso de recursos para que os países pobres e principalmente os países insulares, aqueles que estão em ilhas e arquipélagos e que são muito mais sensíveis, muito mais fragilizados frente às alterações climáticas, ah, pudessem pelo menos mitigar os efeitos dessas transformações do clima sobre seus territórios, né? Quando você esteve na COP de Copenhague, em 2009, se falava em mudanças climáticas. Agora, já está se falando em emergência climática. Então, Exatamente. as coisas ficaram muito mais sérias. E num período em que o mundo vive uma situação muito conturbada. A gente tem uma guerra que certamente vai atrapalhar a questão do financiamento, que é o que se espera dessa Conferência do Egito, que os países cumpram aquilo que foi prometido lá em 2009 em Copenhague e depois reafirmado em Paris, quando os países concordaram que sim, que teria que haver o desembolso. Mas teve o governo negacionista do Trump, no Brasil o governo negacionista do Bolsonaro, em vários países da Europa, crises diferentes acabaram empurrando com a barriga isso, de tal maneira que chegamos agora, em 2022, nessa situação emergencial. Mas, honestamente, Reinaldo, eu não vejo a Europa com muita disposição de fazer o desembolso que estava previsto, principalmente porque essa guerra está custando muito caro, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Não só em termos de vidas e propriedades envolvidas na Ucrânia, mas em termos da ajuda, assistência militar que o Ocidente vem dando à Ucrânia depois dessa invasão russa. Então, Rei, as minhas expectativas não são das melhores em relação a esse desembolso de recursos que finalmente deveria estar acontecendo. A gente imagina que algo precisa acontecer, né? Como você disse, nessa cobertura que a gente fez pela Envolverde nas COPs anteriores, sempre ficou uma sensação de frustração, né? Sempre houve uma expectativa de que as coisas avançassem de uma maneira mais rápida e elas acabaram não acontecendo. Principalmente essa definição desses 100 bilhões de dólares que eu citei no início, que seriam repassados aos países pobres para que eles pudessem
tomar medidas para começar a compensar as mudanças climáticas sem prejudicar o seu desenvolvimento, né? Porque a gente, como para o nosso internauta aí que está acompanhando a nossa conversa, é sempre bom deixar claro que, desde o princípio, as COPs fizeram a diferenciação entre os países pobres, que desde a época da Revolução Industrial não se beneficiaram do crescimento dos países ricos, e foram eles que, majoritariamente, fizeram as grandes emissões de gases de efeito estufa. Mas, ao mesmo tempo, o planeta é o mesmo, portanto, as ações elas precisam ser tomadas por todos. E o que ficou combinado foi, tudo bem, os pobres, eles não foram responsáveis por essa emissão, mas eles não podem agora, no processo de industrialização mais acelerado, para que eles possam ter mais qualidade de vida, das suas populações, que historicamente estiveram sempre muito atrasadas, passar pelo mesmo processo, porque aí o planeta não tem condições de aguentar isso. Infelizmente, como você ressaltou, seja por questões de crises específicas em países, ou problemas de negacionismo, ou mesmo a falta de vontade de liberar recursos a fundo perdido, aconteceu que esses países simplesmente não cumpriram com o que necessariamente era a obrigação e fundamental para que a gente comece a qualquer processo de reversão, né? Não, e tem coisas básicas que nem teriam custado tanto dinheiro que também não foram feitas, né? Por exemplo, a efetiva regulação e implementação do mercado de carbono, né? Poderia ter sido feita, poderia ter avançado, e não avançou. E aí você vai dizer, mas por que não avançou? Bom, os motivos são múltiplos, mas eu acho que um dos motivos pelos quais não avançou foi uma questão interna da Grã-Bretanha, da Inglaterra, que foi o Brexit, que desestruturou, desorganizou as questões relacionadas a novos mercados na City Londrina, que era onde o mercado de carbono estava sendo desenvolvido com maior força, né? Outras coisas que não avançaram foi a questão do combate aos incêndios, que todos os anos assolam a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, a América do Sul. Não se aportou recursos necessários para que não ocorram esses incêndios, que são todo ano, Reinaldo, todo ano. Você acompanha, você sabe disso, você tem incêndios enormes na Europa, na Califórnia. A gente teve, no ano passado, as enormes enchentes na Europa, que provam que a emergência climática está aí, está batendo na porta, e vai arrombar a porta, não vai ficar só nesses eventos esporádicos, vamos dizer assim, apesar de serem anuais, né? Todo ano agora tem. E eu acho que a melhor notícia dessa COP, de longe a melhor notícia dessa COP, é a volta do Brasil, né? É o retorno do Brasil à mesa de negociações da COP e à liderança brasileira. Há que se lembrar, você esteve em Paris, e você se lembra do papel da diplomacia brasileira para se conseguir o Acordo de Paris, né? O Olha, nenhuma Itamaraty, grande reunião ocorria sem a presença na época, ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Eles exatamente. aguardavam a ministra chegar para poder ter qualquer reunião, qualquer decisão fundamental para o planeta, precisaria contar com o Brasil. Exatamente. Então, eu acho que o retorno do Brasil à mesa de negociação, a volta do Brasil às políticas de combate às mudanças climáticas, a melhor notícia, é a notícia mais alvissareira dessa COP. Claro, tem mais coisas acontecendo, né? O Brasil não é o centro do mundo, mas é um país importantíssimo quando a gente fala em mudanças climáticas. Não dá para falar em combater as mudanças climáticas globais sem que a presença do Brasil seja decisiva.
E, Dal, é importante deixar agora registrado aos nossos internautas que a Envolverde estará preparando diversos diálogos Envolverde, com temas variados, tendo como foco principal a COP27, lá do Egito, mas também em relação aos seus resultados, o que está sendo discutido. Então, é só os internautas aguardarem nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, as novas informações, porque logo nós estaremos, inclusive, convidando diversas pessoas muito importantes que estão presentes lá. Como você disse, infelizmente eu não estou, mas tem muitos outros excelentes participantes que vão estar com a gente, tanto falando diretamente de lá, como depois, na volta ao Brasil, nós também falaremos sobre a COP. Se você quiser, e muitos amigos, né, Reinaldo? Muitos amigos. Muita gente que está nessa luta pela mudança, para avançar no combate às mudanças climáticas há muito tempo. Então, teremos novidades, teremos boas notícias. A volta da ministra Marina Silva ao cenário do governo brasileiro, tem muita coisa boa que pode ser noticiada nos próximos dias em relação a essa COP. Infelizmente, eu acho que dinheiro mesmo que é bom não deve sair muito. Vamos ver, né, Dal? Eu acho que vai ser uma grande frustração se isso não ocorrer. Mas vamos aguardar. A gente tem um pouco mais de uma semana ainda de COP e a gente imagina e torce para que novas boas soluções sejam dadas para o enfrentamento do aquecimento global e de, como você falou, não é mais mudança climática, é emergência climática, porque a cada ano a situação piora muito, e alguma coisa precisa ser feita com a máxima urgência. E eu espero, sinceramente, estar errado em relação ao dinheiro. Eu também, olha, dessas horas, eu sempre falo assim, espero muito que eu não tenha razão. Espero muito estar errado também. É isso mesmo, Reinaldo. Então, o Envolverde Comenta voltará em breve numa nova edição. Então, um abraço a todos e todas e até a próxima.